Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E eu quero convidar você a pegar a sua família e vir buscar Deus. Busque a Deus. Se aproxime dele, se agarre a ele, como diz a palavra. Chega mais perto. Ele te ama, quer te abençoar, quer cuidar de você e dos seus. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai se aproximar de você e mais abençoada será a sua vida e da sua família. Então, amanhã em todos os nossos templos, a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Atormentava aqui, ó. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. O Saul fez que acabou se afastando tanto de Deus, que o Espírito de Deus saiu dele. E quando o Espírito de Deus o deixou, ele passou a ser um homem atormentado. Um homem que não tinha paz. Sabe, uma pessoa atormentada? Porque quando o Espírito de Deus saiu dele, então Deus permitiu que um espírito maligno tomasse conta da vida dele. E isso era notório. Quem trabalhava com ele, os oficiais, viam que ele, percebiam claramente que ele era um homem atormentado. Até porque aqui, ó, a palavra diz isso, ó. Ele era atormentado. Os oficiais disseram assim, ó, o espírito maligno tem te atormentado. Então era um homem atormentado. E o que o atormentava era um demônio. Isso fazia com que ele não tivesse paz. Certamente para dormir, para comer, para viver. O único alívio, os momentos de alívio, eram quando o Davi tocava a harpa para ele. Davi tinha um Espírito de Deus. E quando ele tocava aquele instrumento, ele sentia paz. Porque havia Deus na vida do Davi. Então a presença do Davi tocando aquela harpa trazia paz para ele. Mas fora esses momentos, ele vivia atormentado. Uma pessoa sem paz para dormir, sem paz para comer, sem paz para viver. Desequilibrado emocionalmente. Ora ele estava com ódio, ora ele estava chorando. Sabe aquele tipo de gente que ora está de um jeito, ora está de outro? Muda completamente. Então, num momento estava com ódio, querendo matar, outro momento já estava chorando. Você encontra essas situações aqui várias vezes acontecendo com Saul. Mas por quê? Porque
ele se afastou tanto de Deus que chegou a um ponto que o Espírito de Deus o deixou. E quando o Espírito Santo deixou Saul, acabou a paz dele. Acabou. Ele se tornou um homem desequilibrado, um homem sem paz, um homem sem lucidez, com uma mente débil. Entendeu? Um homem amargurado, que havia momentos, picos de lucidez, que aí ele chorava. Mas normalmente ele estava totalmente dominado por aquelas emoções malignas e desequilibradas. Não tinha paz. Se você ver a história do Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Um homem alto, bonito, que tinha tudo para dar certo. Tudo. Foi ungido, recebeu o Espírito Santo, foi tomado pelo Espírito Santo, viveu uma experiência linda, profetizou entre os profetas. O Espírito Santo falou pela boca dele, no meio dos profetas. Quando o Espírito Santo entrou nele, a Bíblia diz que mudou o coração dele. E ele se tornou um homem espiritual. Mas ele foi se perdendo. E é o que eu sempre falo para você. Cuida da tua vida espiritual. Ela é a parte mais importante da vida da gente. E ele foi se perdendo. E ele foi se perdendo. E Deus dava uma direção, ele tomava outra. Deus dava uma direção, ele tomava outra. Até que ele fez que Deus cansou. E aí Deus o entregou. Deixou ele viver a sua maneira. Que esse é o perigo. Ai, se Deus não nos conduzir mais. Se uma pessoa não for conduzida pelo Espírito Santo, ela tá aniquilada. Acabou a vida dela. Porque quem nos impede de fazer besteiras é o Espírito Santo, é a direção dele. Sem a direção dele, a gente cai num abismo. Vai ser um abismo puxando outro abismo. Ou seja, uma atitude estúpida atrás da outra. Como tem gente que tem vivido assim. Tem gente que só toma atitude e decisão estúpida. Sem lucidez, sem sensatez, sem nada. A mente está totalmente dominada, o coração controlado pelo mal. Que foi o que aconteceu com Saul. E quando o Espírito Santo sai, eu já falei aqui para você, um lugar vazio é um lugar. E se o Espírito Santo não estiver lá, o diabo vai estar. Se você não se encher de Deus, você pode ter certeza que vazio você não vai ficar. Se o Espírito Santo te deixar, o mal vai entrar. Que é o que tem acontecido com muita gente. Pessoas que um dia foram usadas pelo Espírito Santo. E hoje são atormentadas dia e noite pela falta de paz, por uma angústia, pelo medo, dominadas pelo ódio, pela vingança. Por quê? Porque um espírito maligno passou a dominar a vida da pessoa. Que foi o que aconteceu com Saul. Quando o espírito maligno, que foi permitido por Deus, entrou na vida dele, acabou a paz dele. Ele era atormentado dia e noite. Preste atenção nisso. Deus ama você. E se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, não tem como a gente seguir bem, em paz, ter uma vida bem conduzida. Mas teremos uma vida fracassada, derrotada. Talvez você se afastou de Deus, ou foi fazendo tantas escolhas erradas, e agora
o Espírito Santo realmente se retirou. E quando ele se retira, porque ele não pode habitar num coração cheio de ódio e de vingança. Ele não pode habitar num corpo, numa vida onde a boca só fala asneiras, mentiras. Só é aberta e só pronuncia coisas que são contrárias à palavra. O Espírito Santo não vai ficar num lugar desse. Entendeu? E aí, se ele se retira, não vai ficar vazio. O mal vai vir. E o que a Bíblia diz? Que ele volta com mais 7. Então a situação fica 8 vezes pior. Como diz a Bíblia, o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então, a vida daquela pessoa vai sendo minada pelo mal e destruída dia após dia, que o mal usa ela para destruir com ela mesma. Que foi o que o diabo fez. Usou o Saul para destruir com ele. E ele foi alimentando ódio e loucura e foi enlouquecendo. E ele não se deu conta que ele estava enlouquecendo. Aí, por fim, o homem que conhecia a Deus, que um dia foi dominado pelo Espírito Santo, já estava procurando uma feiticeira. Estava totalmente, a mente tão fechada, que agora ele estava indo o oposto. Aquilo que ele tinha combatido, por exemplo, ele tinha combatido a feitiçaria em Israel. Agora ele mesmo foi procurar uma feiticeira. O homem que combateu a feitiçaria, agora ele mesmo tinha ido buscar, ele foi buscar uma feiticeira. Você vê que as pessoas perdem a noção, a lucidez mesmo, quando o Espírito Santo deixa. Um tempo, ele sabia o que era certo e fazia. Num outro, estava fazendo tudo errado. Fazendo exatamente aquilo que ele mesmo tinha combatido. Aprovando que num tempo de lucidez, de Espírito Santo na vida dele, ele havia reprovado veementemente. E qual foi o fim do Saul? Ele se suicidou. Não era para menos. Quando ele foi se destruindo, chegou um ponto que ele não viu mais esperança. E aquele demônio que vinha atormentando a vida dele levou ele ao suicídio. Porque quando uma pessoa vai tomando, ela vai fazendo escolhas erradas e ela vai se aprofundando naquilo, se aprofundando. O mal não entra só para fazer uma coisa. Ele só mata, rouba e destrói. E se você não cuidar da tua vida espiritual, não buscar ajuda, não trabalhar aquilo que é necessário enquanto você tem tempo, um abismo vai puxando outro abismo. Que vai, chega um ponto que não há mais nada a fazer. Em nome de Jesus. Atenta para essa palavra. Busca Deus. Se volta para Ele com toda a força da tua vida. Não deixa o mal fazer na tua vida o que ele fez com Saul. Se hoje você é uma pessoa sem paz, atormentada, é a falta do Espírito Santo. E você deve se voltar para Deus enquanto você tem oportunidade. Não deixa o mal continuar controlando a tua vida como controlou a do Saul e levou ele à destruição eterna. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Ivone, como era a vida da senhora antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? Minha vida era totalmente destruída. Eu falo em todas as áreas, a área financeira, a área familiar era totalmente destruída. E tinha depressão, eu era uma pessoa muito triste, não tinha felicidade em nada, não encontrava felicidade em nada, vida. Chegou no Ministério Mudança de Vida vivendo essas situações. A senhora era depressiva, tinha problemas no casamento, muitos problemas na vida financeira, vivia uma vida totalmente infeliz. Mas a partir do momento que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida e bebeu do Espírito que sai do altar, começou a seguir as direções que foram dadas dentro do ministério, quais foram as mudanças que aconteceram na vida da senhora?
financeira, na área do trabalho, que era uma área muito assim difícil, as portas eram fechadas para mim. E depois que eu entrei, as portas começaram a abrir, mas tudo foi um processo. Não foi de um dia para a noite, foi pagando preço, aprendendo a dizimar, aprendendo a beber da palavra que sai do Espírito, pôr em prática mesmo e ser fiel. A senhora conquistou casas, a senhora conquistou o que mais? Olha, a gente hoje tem 2 casas, uma alugada, uma que eu moro. E assim, foi conquistando um carro, foi conquistando várias coisas na área também profissional. Tem uma chácara. Tem uma chácara, graças a Deus. Mas é importante ressaltar, exatamente como a senhora disse, que todas as mudanças que a senhora alcançou aqui dentro desse ministério não foram alcançadas à toa, em vão, não. A senhora pagou um preço. A senhora participa dos propósitos que o Ministério Mudança de Vida realiza, a senhora é assídua nas reuniões, a senhora sempre está conosco e a senhora crê que através desse preço, não o preço financeiro, mas o preço do esforço, do empenho, do sacrifício, através desse preço, a senhora conquistou tudo que conquistou, não é verdade? Certo. Olha, presbítero Vitor, a gente aqui, a gente aprende a verdade, é uma igreja que ensina a verdade, que ensina você a nascer de novo, não é ter religião, é nascer de novo, e isso foi o que aconteceu comigo. Aqui não tem carnê, aqui ensina a palavra, ser dizimista fiel, ser fiel em todas as áreas, você muda o teu caráter, sabe? Deus faz como se diz, assim, a mudança total, completa. Através desse comprometimento da senhora, inclusive a sua filha tem sido abençoada, não é verdade? Olha, muito abençoada. Ressaltando que quando eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, eu nunca imaginava que eu ia colocar minha filha numa escola particular. Coloquei, depois ela foi para a faculdade, hoje ela está terminando direito, está por cabeça, abençoada, fazendo estágio, ganhando bem. E casou também aqui na igreja, um homem de Deus, na fidelidade. Deus tem surpreendido a senhora? Ai, completamente. Completamente. E hoje, depois de tudo isso que a senhora alcançou, qual é a mensagem que a senhora deixa hoje para essa pessoa que nos assiste, que vive uma vida semelhante à vida que a senhora vivia antigamente, na depressão, vivendo uma vida de frustrações, de decepções, problemas no casamento, problemas na vida financeira? Que recado a senhora deixa para essa pessoa? Eu falo que saia do sofá, saia da cama e toma atitude, vem aqui para a nossa igreja, beber desse espírito, aprender que vocês são maravilhosos, presbíteros, obreiros, que aqui a gente é acolhido com muito amor e aqui a gente aprende a verdade. Recentemente, o que é que a senhora alcançou? Recentemente, olha, foi a cura do meu pai, que a gente, antes de começar os 52 dias, essa igreja ela é de muita oração, né, presbítero? E de jejum e oração. E eu busquei isso pelo meu pai, ele veio aqui também e ele foi curado de um câncer no intestino. Então isso foi surpreendente, eu estou muito feliz. Tanto que o senhor falou para ele fazer os exames, que ele não tinha nada. E realmente, ele fez os exames, não constou nada. Eu trago até os exames para qualquer pessoa que quiserem ver. Abençoada. Abençoada, Vitor, muito abençoada. Dona Lúcia, a senhora, outro dia, a senhora nos trouxe aqui e a senhora deu um testemunho. A senhora tinha aproximadamente de dívidas... 787 mil, fora os bancos que eu estou ganhando agora. 787 mil de dívidas. Inclusive, ela trouxe aqui no testemunho dela uma quantidade de cheques enormes, todos resgatados e etc. Deus tem abençoado muito a vida dessa mulher. Mudou a história dela, mudou a história da família, do filho e etc. Hoje a tua história é outra, né, dona Lúcia? Hoje a minha história é de chorar, bispo. Meu filho está indo para a igreja e eu estou muito feliz. Feliz? Eu fiz isso nos 52 dias, prosperando ele está um monte, mas eu queria salvação, né? E ele está indo, bispo. Esse é o testemunho que a senhora já quer colocar dos 52 dias. A senhora diz, Deus tem prosperado vocês grandemente, prosperado seu filho muito através das suas orações. As dívidas, tirando o que está sendo negociado agora, que está na justiça do banco, o resto tudo sanado, tudo pago. E a senhora queria agora, Deus estava prosperando
nos prosperando e prosperando meu filho muito. Só que a senhora queria o seu filho na presença do Senhor. Eu queria, bispo. Esse ano meu filho já trocou o carro dele num Jetta Zero. Ele conseguiu um imóvel dele. Deus está restituindo tudo. Mas ele não ia na igreja. E eu fui para São Paulo com ele, fiquei uma semana. E na volta, Deus deu um livramento muito grande. Eu estava sentado com a minha neta atrás. E um caminhão de cana entrou. E quando ele foi brecando, tinha um carro encostado. Deus fez assim no carro atrás. Eu só escutei a freada do carro e Deus tirou. Porque ia matar minha neta. Eu estava sentada assim junto com a minha neta. Eu falei, Bruno, Deus te deu um livramento, meu filho, está na hora. E ele falou, deu mesmo. A perna dele tremia. E ele está buscando, bispo. Está na presença do Senhor agora. Está na A senhora tinha colocado isso nos 52 dias. Quero meu filho, minha família inteira. Eu pedi isso. Eu pedi, Deus tem feito tudo certinho, bispo. Está feliz? Muito, bispo, muito. Isso não tem preço, né? Não, não tem preço, bispo. Não tem de jeito nenhum. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez tenha sido atormentada de todas as maneiras. Não tem paz, não tem alegria. Vive com aquela angústia, aquele peso na alma, sobressaltada, sem saber o que vai fazer, com medo da vida, com ódio de tudo, com raiva de tudo, revoltada com tudo, culpando o mundo, culpando pessoas, responsabilizando outros pelas suas próprias escolhas, não assume a responsabilidade pelas suas escolhas erradas. E cada dia que passa, obcecada por vingança, obcecada pelo ódio, obcecada pela revolta, e está cavando um poço cada vez mais fundo, e não está se dando conta que está descendo, O mal mesmo vai cegando e não mostra para ela, não deixa ela ver que ela está só caindo, só decaindo, só perdendo força, credibilidade, saúde, lucidez. E o Davi, enquanto Davi crescia, Saul só descia. Saul lutou para destruir com Davi, não pôde, só se autodestruiu. A cada atitude errada, ele se autodestruiu. A cada escolha errada, a cada perseguição, ele só se destruiu. E o fim dele foi o pior. Um homem que chegou ao nível de desespero que acabou se matando, por não saber nem mais o que fazer de tanta destruição. Então, meu Pai, que essa pessoa não deixe o mal fazer isso com ela. Que ela olhe para ela agora e lute com a força que o Senhor está aqui nesse momento, lutando para dar a ela. Para se voltar para o Senhor, para perdoar, para limpar esse coração, para se livrar dessa obsessão, desse ódio, desse espírito de vingança, de maldade, de mentira. Que ela se livre, meu Pai, dessa revolta que está acabando com ela, essa distância do Senhor, porque ela pode até falar no teu nome, mas cada dia que passa ela está mais longe do Senhor. O Espírito do Senhor já se retirou dela e é por isso que ela não tem paz. É por isso que ela não tem paz para nada. É por isso que essa fadiga, essa angústia, essa perturbação vive na vida dela. Como vivia no Saul, ele vivia atormentado, um homem atormentado. E ele foi enlouquecendo. E aquilo era a condição espiritual dele. Uma condição decadente levou ele a uma decadência total. Liberta essa vida. Que ela seja livre. Que essa palavra entre, meu Pai, e possa mover o espírito dela. E ela não aceite mais um dia viver dessa maneira. Que ela busque socorro enquanto ela tem oportunidade. Que ela não continue nessa direção, porque ela só está afundando. E talvez ela mesma não está se dando conta o quanto ela só está descendo. Só perde credibilidade e força. Vai sendo vista como uma pessoa sem equilíbrio nenhum.
que não se dá crédito, não é? As pessoas começam a não dar crédito, a não dar atenção, porque tudo que fala não tem firmeza, não tem coerência, não tem sabedoria. Só expressa o contrário daquilo que a tua palavra fala. Há sempre a expressão de ódio, de raiva, de revolta, de maldade. Como foi com Saul? E o Saul se destruiu. E o Senhor está lutando para essa pessoa não se destruir. Que ela seja livre, que ela acorde, que ela se volte para o Senhor. E que nesse momento ela receba paz, lucidez, força para reagir na vida dela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Determino vitórias. Abençoa meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam e têm nos ajudado a manter o programa. Essas pessoas, meu Pai, que são mantenedoras da tua obra, que sejam honradíssimas, abençoadíssimas, Senhor, prosperadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque, sem dúvida nenhuma, vão desfrutar das suas promessas. Pai, onde esse programa estiver chegando, que mudanças, transformações, libertações para a glória do teu nome estejam chegando também. É o que eu peço e agradeço por tudo, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar neste domingo às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Venha, em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Nós podemos te ajudar, queremos te ajudar. Estamos aqui para te apoiar. Você pode mudar essa situação. Você pode mudar a sua vida. Não é tarde demais para você ser feliz, para você ser abençoado, para você recomeçar. Ainda que você diga, eu perdi muito, eu fiz muita besteira. Não dá para. Deus quer te ajudar. Isso é fato. Ele está buscando por você. Então usa a cabeça, não vai mais por emoção. E se volta para Deus. Você não está só. Tem Jesus e a nós do Ministério Mudança de Vida, que queremos e podemos apoiar você. Conte com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida.